Nossa visão necessita de fé. Fé é o poder do Evangelho para salvar pessoas. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Para produzir crentes renascidos. 1 Pedro capítulo 1, verso 22 a 25. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que vos foi evangelizada. Precisamos de fé no poder do Senhor para abrir portas aos seus servos. 1 Coríntios capítulo 16, verso 8 e 9. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque me foi aberta uma porta grande e promissora, e há muitos adversários. Então vemos que precisamos de fé para que Deus venha abrir portas para que possamos pregar o Evangelho às pessoas. Para dar poder aos servos que querem fazer a sua vontade. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Jesus podemos todas as coisas na pregação do Evangelho, por exemplo. Vejamos Efésios capítulo 3, verso 16 e 20. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor. Na verdade, é o verso 20. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Então vemos aqui que o Espírito Santo estando em nós, somos fortalecidos para pregarmos a palavra de Deus e podemos, por meio da sua atuação, fazermos além daquilo que pedimos ou pensamos. Nossa visão precisa de ousadia. Ousadia revelada muitas vezes nos cristãos apostólicos. Atos capítulo 4, verso 13. Observando a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Então nós vemos aqui nos exemplos de Pedro e João, mesmo sendo pessoas simples, sem erudição, mas eles haviam estado com Jesus e de fato isso era manifestado em suas ações. E por isso que eles falavam da palavra de Deus com ousadia. Vejamos o capítulo 13, verso 46. Então Paulo e Barnabé falaram corajosamente. Era necessário que, em primeiro lugar, se pregasse a vós a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. Então, quando muitas pessoas não aceitam a palavra de Deus, passamos agora para outras pessoas. Capítulo 14, verso 3. Entretanto, eles se demoraram ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. 19, verso 8. Assim Paulo entrou na sinagoga e durante 3 meses falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Capítulo 28, verso 31.
pregando o reino de Deus, ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem impedimento algum. Ousadia pela qual eles oraram e pediram orações. Atos capítulo 4, verso 29 e 30. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de seu santo servo Jesus. Então vemos aqui os discípulos pedindo orações e também fazendo orações. Efésios capítulo 6, versos 19 e 20. E também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Ousadia baseada na esperança em Cristo, 2 Coríntios capítulo 3, verso 12. Tendo, pois, tal esperança, valemo-nos de muita confiança no falar. Ousadia para dizer o que precisa ser dito no tempo certo, a despeito das circunstâncias. Podemos ver isso em 1 Timóteo capítulo 2, verso 2. Nossa visão precisa de persistência, porque vamos colher no tempo certo. Gálatas capítulo 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Porque em Deus nosso trabalho não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Muitas visões não são realizadas porque as pessoas desistem muito cedo. Nem toda visão é boa. Alguns têm visão de túnel, estão focados nos problemas, insignificância da igreja. Alguns têm visão de desespero, veem só o lado negativo, nunca o positivo. Tenhamos uma visão que seja digna da missão de Cristo, que é salvar almas, como está em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Que tenhamos metas específicas para realizar seu objetivo, que tenhamos fé no Senhor e em sua palavra, que tenhamos ousadia e perseverança para continuarmos avante. E tais visões é que o povo do Senhor necessita hoje. Será que essa é a nossa visão? Ou nós estamos tendo uma visão de túnel ou uma visão de desespero? É melhor atentar para as palavras de Jesus: eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. João capítulo 4, verso 35. Então, que Deus nos ajude para que nós possamos ter uma visão em que possamos ir em busca do